Olá, mafagafinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de trigonometria com a professora Dani Dil. Hoje a gente vai aprender sobre reduções, simplificações e arcos côngruos através de uma única expressão trigonométrica da qual nós vamos trabalhar todos esses temas. Vamos lá então. À primeira vista a gente olha para essa expressão e acha que não tem a menor condição de resolver isso, até porque todos os arcos estão algébricos, né? Ó, o arco de π sobre 2 mais alfa, a gente não sabe exatamente qual é o valor, a gente sabe que ele é 90 em mais alfa, mas quem é alfa? Na verdade são valores genéricos que não vão importar necessariamente. Vamos lá então. Existe uma tabela bem, até relativamente extensa, para a gente poder relacionar as simplificações de uma razão trigonométrica para outra. Mas na realidade a gente precisa memorizar aquela tabela toda. Até porque eu acredito que seja um pouco impossível e desnecessário. Então, nós vamos aprender nesse momento como que se comporta um arco quando ele é visto de maneira simétrica, com uma abertura, uma amplitude qualquer em relação a ele. Então, eu coloquei uma amplitude qualquer alfa aqui, não interessa qual é o valor desse ângulo alfa e nem qual é o valor desse arco simétrico, mas o que importa é que ele precisa se manter com a mesma amplitude em todos os eixos, aqui na origem do sistema trigonométrico, aqui depois do 90 graus, aqui depois, antes e depois do π, antes e depois do 3π sobre 2 e depois também. Precisa se manter na mesma abertura para a relação que você for usar. Então, eu tenho aqui, a primeira parte da minha simplificação é o seno de π sobre 2 mais alfa. Então, vamos entender como funciona. O alfa está aqui. Então, eu vou projetar esse alfa para o π sobre 2 mais alfa, ou seja, o π sobre 2 mais a amplitude alfa. Essa amplitude alfa me posicionou um ângulo, um arco aqui, ó. Certo? Esse aqui é exatamente o π sobre 2 mais alfa. O que significa isso? Significa que nós vamos, por simetria e projeção, definir se o seno de π sobre 2 mais alfa ele é igual a alguma outra relação, por exemplo, o cosseno, para a gente poder chegar em razões comuns e, de fato, conseguir reduzir essa expressão ao máximo possível. Então, veja bem, se essa abertura que eu acabei de traçar aqui é π sobre 2 mais alfa, então vamos relacionar ela primeiro com o seno, né? Se eu projetar para cá, eu tenho o eixo do seno. O comprimento, a medida do seno do π sobre 2 mais alfa é essa barrinha. O alfa tá aqui, ó. O seno do alfa seria essa barrinha, metade da outra praticamente. Então, vamos verificar o cosseno. O cosseno a gente projeta, ó, para o eixo x, né? Então, o cosseno do π sobre 2 mais alfa tem esse comprimento de barra. Qual que é o mais simétrico? O seno do alfa ou o cosseno do alfa? Então, o cosseno do alfa, gente, ó, ele vem pra cá, ó. É essa barra aqui. Então, por simetria, ele tá me dizendo que a barra que tem mais a ver com o seno dele é a barra do cosseno de alfa. Ó, olha o comprimento das barrinhas. Dessa barrinha e dessa barrinha. Certo? Então, eu já sei aqui que a primeira simplificação é o seguinte. O seno de π sobre 2 mais alfa é igual ao cosseno de alfa.
Veja bem, agora a gente tem o menos 2 cosseno de π sobre 2 menos alfa. Então, primeiro vamos resolver isso aqui, né? O cosseno de π sobre 2 menos alfa. Vamos pra cá, ó. π sobre 2 menos alfa, então alfa é essa abertura. π sobre 2 menos alfa. Então, ó, mais alfa, menos alfa. Então, eu vou jogar aqui, ó. Essa aqui. Então, vamos lá, ó. Esse ângulo é o π sobre 2 menos alfa. Certo? Então, esse ângulo, ele tem, jogando pro seno, olha a barrinha para o seno. A barrinha pro seno é essa aqui. O arco simétrico, ele tem seno desse comprimento e cosseno desse comprimento. Então, veja, a barrinha que combina por simetria e projeção, então podemos dizer que nessa simplificação, o π sobre 2 menos alfa é igual ao seno de alfa. E agora a gente tem essa última, depois a gente mantém isso na expressão, tá? Por enquanto deixa reservado. Vamos para a última aqui, ó. 17π sobre 2 mais alfa. Ixi, aí complicou, né, gente? Na verdade, você precisa achar o côngruo para eliminar as voltas inteiras e ficar com o resto, encontrar a extremidade desse arco 17π sobre 2. Como que você vai fazer isso? Tranquilinho, gente. Olha aqui, ó. Qual é o múltiplo, né? Do 2 mais próximo de 17? 16. Então, aqui eu tenho 16π sobre 2 mais π sobre 2, né? Que dá exatamente o quê? 17π sobre 2, certo? Pra quê? Pra eu encontrar a quantidade de voltas completas. 4 voltas completas e mais π sobre 2. Só que, gente, ele tem um π sobrando, né? Porque é 17π sobre 2 mais π. Então, olha só. Isso aqui, 2 vezes π, 2π, mais π, 3π sobre 2. 3π sobre 2 mais alfa, alfa é essa aberturinha. Então, ó, a posição dele é aqui, 3π sobre 2 mais alfa. Certo? Então, a gente pensa o quê? Que o seno de 3π sobre 2 mais alfa, o seno de 3π sobre 2 mais alfa, daria em projeção, aqui, ó, esse comprimento de barra. Certo? Que é igual ao quê? Ao cosseno de alfa. Cosseno de alfa, a barra é exatamente igual a essa, por simetria, tá vendo? Então, quer dizer que essa simplificação aqui, ela é igual ao cosseno de alfa. Tudo isso aqui é igual ao cosseno de alfa. Agora, eu vou passar essa expressão pra cá, ó, vai ficar aqui sobre o cosseno de alfa, menos 2 aqui sobre o seno de alfa, mais cosseno de alfa, certo? Cosseno de alfa. Já tudo isso aqui se reduziu a isso. Um cosseno de alfa mais um cosseno de alfa, 2 cosseno de alfa, menos 2 seno de alfa. Não dá para fazer mais nada. E nós estamos com ela simplificada. É isso, gente. Obrigada, viu? Até a próxima.